assuntos principais do livro de 1 Samuel. O último juiz de Israel e a unção dos reis Saul e Davi. O primeiro livro de Samuel tem 31 capítulos e 811 versículos. E não está claramente revelado o nome do seu autor. Se crê que a primeira parte tenha sido escrito por Samuel, mas não em sua totalidade, pelo registro da sua morte no capítulo 25. Os livros de 1º e 2º Samuel, no Antigo Testamento hebraico, formavam um só volume. Mas os tradutores da Septuaginta dividiram em 2 livros. A Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento de hebraico para grego, realizada por 72 tradutores eruditos judeus na cidade de Alexandria, antiga capital do Egito, do século III ao século I a.C. Depois da conquista de Canaã, Josué armou o tabernáculo em Siló para abrigar a Arca da Aliança. E a partir do momento em que o tabernáculo foi fixado, Siló passou a ser o centro religioso de Israel por mais de 3 séculos. E o povo judeu vinham de todos os lugares onde viviam para oferecerem sacrifícios ao Senhor e participarem das festas sagradas. Nisto, um homem chamado Eucana, que morava em Ramá, da tribo de Levi, vinha com sua família para adorar ao Senhor todos os anos no tabernáculo em Siló. Mas sua mulher, de nome Ana, era estéril e vivia entristecida, porque era humilhada constantemente pela sua rival, Penina, por não ter filhos. Ana veio com seu marido desde as montanhas de Efraim para adorar o Senhor e entrou no tabernáculo com a sua alma amargurada e orava pedindo-lhe um filho. Ana fez uma aliança com Deus, que se ele lhe desse um descendente, ela o entregaria no templo para servir-lhe e por toda a sua vida seria nazireu. O Senhor ouviu a súplica de Ana e lhe deu um filho, chamado Samuel, e depois lhe deu mais 5 filhos. No período do nascimento de Samuel, o povo israelita vivia momentos de muita turbulência. A nação passava por um declínio espiritual e viviam debaixo de constrangimento e ameaças dos filisteus. Ana orava ao Senhor constantemente e estava disposta a cumprir sua aliança com Deus. E após desmamar o seu filho Samuel, levou-o ao tabernáculo em Siló e o entregou para o serviço do Senhor. Preparou também uma oferta e levou para os levitas 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho. Ali entregou a Samuel o seu filho primogênito e retornou à sua casa com muita alegria.
à medida que Samuel crescia, e ainda muito jovem, o Senhor se manifestava na vida dele e lhe dava revelações, até mesmo para Eli, quem era o sacerdote e juiz de Israel naqueles tempos em Siló. Assim, o povo entendeu que Samuel era um profeta de Deus. E o Senhor revelou a Samuel que a casa do sacerdote Eli iria cair, porque os seus filhos, Ofni e Finéias, não conheciam ao Senhor. E quando o povo de Israel se acamparam junto a Ebenezer, os filisteus dispuseram ordem de batalha contra os israelitas. E na peleja, 4.000 homens de Israel foram feridos. Então, os anciões trouxeram a arca do concerto até o arraial. E o povo jubilou com grande júbilo, e a terra tremeu. Os filisteus ficaram atemorizados porque nunca viram algo igual. E diziam: quem nos livrará de um Deus tão grandioso que feriu o Egito com pragas e guiou o seu povo no deserto? Então os filisteus se organizaram e se fortaleceram para guerrear, porque diziam: se não ganharmos esta batalha, iremos servir aos hebreus. Então, usando estratégia e muita força, os filisteus atacaram os israelitas e feriram 30.000 homens. E os 2 filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, que estavam ao pé da arca do concerto, foram mortos e a arca foi tomada pelos filisteus. Eli, que era descendente de Arão e foi juiz e sacerdote de Israel por 40 anos, estava com 98 anos de idade. E quando soube que a arca foi tomada pelos filisteus e os seus 2 filhos tinham sido mortos, caiu da cadeira onde estava sentado, quebrou o pescoço e morreu. E os filisteus levaram a arca de Deus para Asdod e colocaram no templo de Dagom, mas começaram a sentir aflições. A presença da arca em Asdod, na terra dos filisteus, causou várias consequências. Nos 2 primeiros dias em que a arca estava no templo, a imagem de Dagom amanheceu caída no chão, e no 3º dia caiu e quebrou as 2 mãos e o pescoço. Os filisteus ficaram assustados e levaram a arca para outras cidades. Mas, quando a carruagem que conduzia a arca se aproximava dos lugares, as pessoas, de grandes a pequenos, eram afligidos com doenças, pragas, tumores e ratos. Então, os príncipes dos filisteus tomaram a decisão que a arca deveria urgentemente ser transportada de volta para a terra dos israelitas, para livrar todo o seu povo de morrerem de diferentes causas. Os filisteus chamaram os adivinhos, que lhes disseram: mandem a arca de volta para Israel, juntamente com uma oferta para expiação da culpa. E o teu povo se livrará de todas as pragas e das enfermidades. Então, construíram uma carruagem nova, colocaram 2 vacas amarradas no carro, também seus bezerros, fizeram um cofre,
Colocaram figuras de ouro puro como oferta para expiação da culpa. E as vacas seguiram direito pelo caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda, até chegarem em Bet-Seme, no campo de Josué. Era a época da colheita de trigo. E o povo de Bet-Seme alegremente receberam a arca da aliança. E sobre uma grande pedra fizeram um altar. E também usaram a madeira da carruagem para fazerem uma fogueira e assim oferecerem às vacas os seus bezerros em sacrifício ao Senhor. De Bet-Sem, a arca foi levada para a casa de Aminadab, em Kiriat-Jearim, onde permaneceu por 20 anos. Depois destes acontecimentos, Deus levantou Samuel para conclamar arrependimento e abolir a idolatria, e disse que o povo o adorassem somente. Então, Samuel conduziu os israelitas até Mispá, guerreou contra os filisteus e teve uma grande vitória. Depois, submeteu o povo a servirem somente a Deus e criou uma escola de profetas. Nisto, Siló passou a ser uma cidade muito importante em Canaã. Depois da morte de Josué, a forma de governo de Israel, exercida pelos juízes, foi um fracasso. Por isto, o Senhor Deus suscitou a Samuel para unificar a nação numa monarquia debaixo do governo de um rei, porque esta era a vontade do povo, o que sim não era a plena vontade de Deus. Mas, quando o povo israelita desejaram um rei para ser igual às outras nações, isto não agradou a Deus. O Senhor, pela sua misericórdia, atendeu o pedido do povo e escolheu um líder para Israel. E revelou a Samuel Saul, um homem da tribo de Benjamim, uma tribo que quase foi extinguida durante o período dos juízes por guerra civil. Samuel ungiu a Saul como rei de Israel, usando óleo, simbolizando assim a escolha divina e a capacitação para governar o povo. A nação israelita ficou dividida com relação à aceitação do reinado de Saul, por ele ter desobedecido várias vezes ao mandato do Senhor. Porque Israel era uma teocracia, Deus era o rei, mas o povo havia escolhido um líder humano, rejeitando assim a vontade divina. Pela sua misericórdia, o Senhor permitiu que Samuel ungisse a Saul como rei de Israel. No entanto, o governo de Saul foi marcado por muitas batalhas e, apesar de que Israel não tinha um bom equipamento de guerra, Saul, juntamente com seu filho Natã, tiveram importantes vitórias militares sobre os filisteus, garantindo aos israelitas um período pacífico. Mas isto levou o rei Saul a cometer o seu primeiro pecado, substituir a humildade pela soberba. E outras vezes, Saul desobedeceu deliberadamente ao Senhor e tomou decisões impensadas e precipitadas, como foi em Gigal,
porque Samuel não se fez presente num prazo de 7 dias, Saul, sendo rei e não sacerdote, fez um sacrifício, oferecendo holocausto e oferta pacífica ao Senhor. Então lhe disse Samuel: isto foi uma necidez, porque não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te ordenou. Como também, depois da batalha com os amalequitas, Saul perdoou e trouxe o rei Agag para Israel e tomou o melhor das suas ovelhas e das suas vacas para sacrificar ao Senhor. Foram tantas os erros cometidos por Saul, que o Senhor falou para Samuel que se arrependeu de tê-lo colocado como rei em Israel. E disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Agora, pois, enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aí Samuel foi a Belém e secretamente ungiu Davi a rei de Israel, quem era um jovem de belo aspecto, muita força física, homem de guerra, prudente, bom músico e muito temente a Deus. A fama de Davi, como um dos melhores músicos nacional, chegou aos ouvidos do rei Saul, que o levou para ser seu escudeiro. Assim foi como Davi chegou a ter íntima agremiação com o rei Saul, com a sua família e os seus instrutores e conselheiros. Isto foi um treinamento especializado, preparado pelo Senhor para futuras responsabilidades de um homem que tinha sido escolhido e ungido por Deus para ser o rei de Israel. Um tempo depois, quando Davi já havia saído do palácio real e retornado a Belém, os filisteus se congregaram em Socó, em uma montanha, e os filhos de Israel se congregaram também no Vale do Carvalho, do outro lado da montanha, para uma batalha. E saiu do arraial um gigante chamado Golias, com capacete e escudo de bronze, couraça de escamas e uma lança de 600 siclos de ferro, e desafiava o exército israelita, dizendo que se um guerreiro de Israel lhe ferisse, toda a sua tropa se renderiam e lhe serviriam. Os 3 irmãos mais velhos de Davi foram para a guerra, e ele foi levar alimento para seus irmãos no campo de batalha. Aí foi quando tomou conhecimento que o gigante Golias desafiava o povo de Deus. Então Davi foi até o rei Saul e disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este gigante incircunciso. Foi quando Davi preparou a sua pequena arma e se enfrentou ao gigante filisteu, levando apenas uma funda e 5 pedras. Levantou a sua voz e gritou o gigante, dizendo: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Te ferirei na cabeça, o teu corpo será dado às aves dos céus e à besta da terra, e se saberá que há Deus em Israel. Davi foi ao encontro do filisteu
pôs a mão no seu alforge, tomou uma pedra e o feriu na cabeça. Quando ele caiu, Davi subiu sobre o seu corpo, tirou a sua espada da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça do gigante. A vitória de Davi emocionou toda a nação israelita. Ele se casou com a filha do rei Saul, ficou comandante do exército, se tornou o homem mais popular em Israel, um herói nacional. Jonatã, filho primogênito de Saul, era o herdeiro do trono, um homem brilhante, vitorioso em batalhas, nobre e digno de realeza. Mas, ao tomar conhecimento que Deus mandou Samuel ungir a Davi rei de Israel, graciosamente abdicou a sucessão do trono e se constituiu um amigo exemplar, fazendo uma aliança com Davi. E sem recuar, Jonatã entregou o manto, a túnica, a espada, o arco e o cinturão, reconhecendo que Davi o substituiria como sucessor do seu pai, o rei Saul. Mas a popularidade de Davi indispôs Saul de tal maneira que ele intentou várias vezes matá-lo. Davi fugiu e invadiu o terreno dos filisteus. Lá se passou por louco para salvar a sua vida. Depois foi para a caverna de Adulão, desceu para Keila, para o sul de Judá, Zife e o deserto de Maom. Juntamente com um número de 600 homens de guerra. Era árdua a perseguição de Saul, mas Davi sempre conseguia escapar. Foi neste período de grande perseguição que Davi compôs os Salmos 18, 52, 54, 57 e 59. Nestes tempos, os filisteus invadiram novamente Israel no monte Gilboá. E Saul, angustiado por não ter a presença de Deus, nem a sua orientação, vacilou e se consultou com uma médium para entrevistar o espírito de Samuel. Saul foi genuinamente enganado por uma aparição fraudulenta de um espírito maléfico. Nesses tempos, os filisteus invadiram novamente Israel no monte Gilboá e mataram os 3 filhos de Saul. E Saul se suicidou para não ser escarnecido pelos filisteus. Que Deus nos abençoe e continuaremos com a história no próximo livro, 2 Samuel.